Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma edição do nosso Perguntas e Respostas. Perguntas e respostas quentíssimo aqui no meio da reta final da VNL feminina. Então, espero que todo mundo esteja feliz com o que está acontecendo na VNL enquanto a gente responde as perguntas de vocês. Episódio indo para o ar na sexta-feira e a nossa gravação acontecendo antes do início da VNL, tá bom? Só para ficar claro para todo mundo. Tudo bem, senhores? Salve, boas, Bruno, fiel e escudeiro audiência. Sextou de sem mais delongas. Manda boa, Bechouza. Fala, gordinho. Abração para você, abração, Daniel. Ou estaremos muito felizes ou muito tristes, né? Ou comemorando a classificação do Brasil para a semifinal ou chorando a eliminação. Vamos começar com pergunta que tem a ver com a seleção masculina, o Caio César. O que acharam da transferência do Lucas Bergman para o Piacenza? Bom, Caio, assim é o mercado, né? Agora, quem não pode ficar prejudicado é o SESI Bauru. Se o Piacenza foi lá e pagou a multa, boa sorte para o Lucas Bergman no voleibol italiano. Tá dentro dos conformes, né? O que precisava acontecer para o Lucas Bergman não ser atleta do SESI na temporada 25-26? Alguém pagar a multa rescisória dele e o contratar. O Piacenza se interessou e chamou o Lucas Bergman para a temporada até 27-28, senhoras e senhores. 3 anos de contrato para ele voar e amassar lá na Itália. Titular em toda a VNL, amassando a bola, titular absoluto nessa nova formação do Bernardinho, chamou a atenção de muita gente. E o César se despediu de uma forma muito tranquila, né, em relação à saída do Lucas. É lógico, você monta um planejamento para contar com um jogador selecionável desse. Ainda mais um César que já tinha perdido o Darlan, né? Então, vai ter muito trabalho o Anderson para remontar um time que foi campeão há 2 temporadas e agora perde basicamente seus 2 principais jogadores. Mas que o Lucas está indo para um caminho inevitável e que vai fazer bem para a carreira dele, isso também é muito claro. Mudando de naipe, o Ricardo Varela pergunta, pensando no Mundial, o time feminino da Sérvia pode ser considerado um fortíssimo oponente? Se a Maia tiver a fim de jogo, com certeza, viu, Ricardo? Acho que a Sérvia mostrou aí também com o retorno da Bošković nessa reta final de VNL, que é uma seleção que não pode ser descartada, tem um bom histórico na competição, né? Então, acho que vai chegar bastante forte para esse Mundial, sim. Maja Ojenović e Diana Bošković. Se ambas estiverem na ponta dos cascos, eu tiro fortíssima e deixo um forte. Acho que está de bom tamanho. Eu concordo com vocês, senhores. O que a Sérvia mostrou na terceira semana sem a Maia já dava mostras de que poderia brigar com os grandes, que é o patamar onde a Sérvia deveria se encontrar com o seu time titular. Resta ver se o Zoran Terzic vai ter todas as armas disponíveis para colocar essa Sérvia numa disputa pelo tricampeonato. Próxima pergunta é do Samuan. Chique, hein? Com a lesão da Aninha, o Zé mantém Helena, Aline Segato ou uma das opostas vai atuar como ponteira? Aí a gente começa a falar também do planejamento para Mundial de base, né? Tendo em conta a VNL, a Helena tem ficado na seleção adulta, né? Realmente, acho que vai ter que rolar um intercâmbio aí entre as comissões técnicas para ver o que será feito com relação ao Campeonato Mundial. Se a opção for por uma oposta na ponta, acho que a Rosa Maria pode desempenhar esse papel. E para além desses nomes citados, o único nome inscrito para o Mundial como ponteira de origem é a Mayara Basso, entre as que disputaram a Liga das Nações. Não sei em qual é o pé que estará a Mayara Basso, de contrato novo, vai jogar em Osasco, mas é a única ponteira de origem na lista. São 5 inscritas para o Mundial. Não deixa de ser um nó, né, senhores? Porque a gente está falando tanto de Aline quanto de Helena que serão ou seriam aproveitadas no Campeonato Mundial. Eu acho que essa definição a gente vai ficar sabendo ao fim da participação do Brasil na VNL. Aí vai ter que juntar comissões técnicas, entender o que é prioridade e ver a necessidade de ter que sacrificar uma competição pela outra, mas que certamente a lesão da Aninha mudou os planos da seleção, isso é fato. Próxima pergunta vem do Marcelo Marreiro. Sobre as apostas do Brasil, qual o limite entre testar e entender que não rendeu? Olha, Marcelo, acho que primeiro a idade de algumas jogadoras, né? A Giovana é uma jogadora que ainda pode ser testada, né? A Rosa Maria, por exemplo, já é uma jogadora consolidada. Dá para a gente falar que a Tainara não teve chance? Claro que teve, né? Então, acho que esse é o limiar aí entre a gente perceber quem vai ser testada e quem já tem que entrar correspondendo, né? O próprio Zé deu pistas aí ao longo do caminho. Como a gente falou, a gente está gravando esse episódio antes de Brasil e Alemanha. Chama a atenção o fato da Kise não ter tido minutagem, né? Entre todas as atletas mencionadas,
A única que ainda não foi testada nesta temporada, neste início de ciclo, é a Kizzy. Mas ela tem um histórico de sucesso, eu afirmo, na seleção brasileira. Apesar de ter sido um dos últimos cortes prévio à última edição dos Jogos Olímpicos, ela já tem algo no passado recente com a seleção. Então, acho que por conta dessa condição física dela, de não ser a ideal, foi rolada essa priorização dela se recuperar, mas acredito que sim, terá oportunidades de ser testada. E estou contigo, Bruno. Eu acho que para quem dá para passar mais pano é a Giovana, por ter sido a primeira experiência dela com a seleção principal, por ser a mais jovem, mas dizer qual é o limite entre testada, aprovado ou não, aí são os critérios da comissão da seleção brasileira. E acho que também a falta de minutagem da Kizzy nessa VNL mostra que existe uma preocupação da comissão técnica para que ela volte inteira, né? Você colocar uma jogadora que não está pronta, às vezes só para jogar, o vôlei fã do outro lado não sabe se ela está 30%, 40%, 50%, com dor, sem dor, se treinou bem durante a semana. Aí vai num jogo, toma 2 tocos, lá, falei para vocês que a Kizzy não pode jogar. Eu acho que tem esse cuidado da comissão técnica também para colocar a jogadora na condição plena e ideal. E aí concordo com vocês no restante. E acho que só para fechar, vale também, e o Zé também deu pistas disso ao longo da campanha, né? Existe toda uma avaliação com relação ao adversário, né? Tem jogo que você pode se dar o luxo de falhar um pouquinho mais. Agora, dependendo do adversário, a margem de erro diminui bastante, né? Para a gente fechar esse episódio, o Lucas Emanuel, e aí voltando para o naipe masculino, ele cita aqui o ucraniano Semeniuk, o cubano Simon, os brazucas Judson e Flávio, o francês Chineniese e o argentino Loser. Ele pergunta para a gente, dessa lista aí, quem a gente acha que é o central mais completo? E eu respondo de bate-pronto, sou muito fã desse monstro, acho que esse cara realmente, na posição de central, ainda dá aula. Estou contigo, Bruno. E poderiam acrescentar outros nomes, muito dos bons centrais nessa lista, que eu continuaria afirmando que há mais de uma década o melhor central em atividade no voleibol mundial é o Simon. Recentemente completou 38 anos, 44 prêmios individuais e não perde a conta não, porque vem mais por aí. Eu tô com vocês. Estava louco para discordar aqui, só para a gente criar um atrito aqui, mas acho que essa não tem como fugir. Acho que a gente perguntar para os demais atletas citados aqui, eles vão fazer a mesma escolha que a gente teve. Simon, que voltou nessa terceira etapa de VNL masculina e ajudou bastante Cuba a se classificar para as finais lá na China. É isso então. Com essa concordância, vamos ficando por aqui, nos preparando aí para esse fim de semana decisivo de VNL feminina. Muito obrigado a você que mandou as perguntas. Deixe nos comentários desse vídeo o seu questionamento. Quem sabe ele não aparece aqui na próxima semana, que será a semana decisiva no naipe masculino. Deixa o like, se inscreve no canal. Agora tem o negócio de hypar o vídeo. Hype esse vídeo também ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Bom fim de semana pra gente, meus amigos, e bom trabalho, né? Valeu, Bruno, Daniel, audiência. Seguimos aqui, remando o nosso barquinho contra a favor da maré. Cá estaremos. Forte abraço. Hype, like. Só não pode ser hater aqui, moçada. O restante vocês estão liberados no idioma que vocês quiserem. Aquele abraço.